Isso daqui acho que foi 2006, por aí. A gente tirou, né, a parte toda de cimento, revestiu tudo outra vez com massa de cal e a taipa estava bonitinha. Essas paredes aqui são de pau a pique e as de dentro da casa estavam todas tortas, caindo, não sei o que. A gente achou o taipeiro e uma das únicas vezes na vida que a gente constituiu técnica construtiva. Por quê? Porque nessa casa o que interessava era a técnica construtiva. Sem a técnica construtiva, acho que ela não teria essa importância. Então a gente manteve ela. E essa história aqui, daria para passar o dia inteiro falando dela, porque tá cheia de história assim, porque tem que colher o bambu na época da lua cheia, da quarta não sei das quantas, porque senão dá carucho, que tem que amarrar não sei de que jeito, e ele falava com a propriedade, e a gente não tem mais esse conhecimento de como fazer as técnicas antigas. Nesse caso, ainda graças a Deus existe. Depois vem esse Paço Municipal de Paraty. Isso daqui, essa parte térrea do século XVIII e depois do XIX, lá em cima. Ela funciona até hoje como como a Câmara Municipal. E agora, atualmente, isso daqui está ocupado por parte da Prefeitura. A gente tinha nascido para ser, esse projeto, quando a gente fez, era para ter sido a Pinacoteca. Tem um projeto de paisagismo super legal. Depois vem a Igreja de São José, que é lá em Pindamonhangaba, de 1840. Essa feição é de 1840, mas o interior dela tem o altar, que é de 1600 e tanto, que é da primeira construção. A peculiaridade dessa igreja é que está enterrada na igreja, tem os restos mortais da guarda real de Dom Pedro. Aqueles que aparecem no quadro do Pedro Américo, eles estão dentro dessa igreja e ninguém sabe. Nossa luta agora tem em cima dessa igreja. Esse aqui é o Palácio de 10 de Julho, também em Pindamonhangaba, 1870. É um casarão, uma residência de um barão do café. Uma residência bem digna, assim, daria para morar bem. Essa daqui, a gente tem uma história com esse trabalho que a gente entrou em 2005 para 2006. A gente começou a fazer o projeto da mesma maneira como vocês estão pensando a fábrica atualmente. E a minha sócia, a Rosângela, ela é super engraçada, ela fala assim, que essa obra aqui é dos parafusos das coxinhas. A gente brinca que a gente pegou desde o levantamento de quantos centímetros tem as réguas do assoalho, os desenhos do forro, não sei o que, todas as colunas do prédio e até as coxinhas que vai ser a inauguração, porque a gente está fazendo projeto de restauro, projeto cultural, obra de restauro e até entregar para a população o prédio todo restaurado com a ajuda da iniciativa privada. Está fazendo ainda? Está quase acabando. Deve acabar agora. 2005 até agora. Nossa! Esse daqui é dentro desse palacete. Eu acho que essa dimensão de tempo é muito importante para a gente, né? A gente não pode ter pressa por determinadas coisas, porque elas são complexas. São de outro tempo, né? Esses processos, o próprio tempo das coisas, parece que requer, essa casa aqui requer um tempo da gente, vocês não acreditam. Os operários, eles fazem as boivas, as ferramentas da marcenaria, eles criam as facas com as curvas certas para ficar raspando lá a madeira até ficar invisíveis as obturações que existem nas madeiras. É uma coisa assim que é enlouquecedor, mesmo para mim, que eu tenho uma origem japonesa, mas a minha paciência não chega a é enlouquecedor. Isso aqui é uma claraboia que existe dentro desse prédio. Ela é de gesso, estuque, nasceu com o prédio, é uma coisa assim extraordinária.
a casa toda, ela tinha cedido 13 centímetros. E esse nivelamento foi feito através de macaco hidráulico. Vocês não fazem ideia do que é isso. O que é sofrer? Vocês fizeram macaco hidráulico em toda a extensão da casa? Primeiro a gente subiu. Primeiro a gente reforçou a estrutura, a fundação. Depois a gente macaqueou os barrotes, estabilizou. Depois subiu. E isso daqui colocaram 4 macacos hidráulicos em cada canto aqui. E foi subindo de centímetro em centímetro de cada lado o dia inteiro. Isso porque esse interior aqui da cúpula, ele estava com vapor há um mês. Imagina esse negócio aqui seco, desde 1870. E a gente mexendo nele. A tensão foi forte. Eu não estava lá, eu acompanhei isso por telefone e por imagens, porque a gente gravou isso. Mas quando deu 5 da tarde, o Floriano, que é nosso representante lá na obra, ele liga pra gente e fala assim: o bebê tá no berço. Mas é uma felicidade, assim, é um sofrimento, mas é feliz, sabe? A gente sofre, mas quando a gente vê isso daqui ao vivo, é uma coisa assim maravilhosa, assim, é muito emocionante participar de um trabalho assim, que você vê que as pessoas que trabalharam na obra esse período todo são todas da cidade, são pessoas treinadas por nós, orientadas por nós, e eles entendem a partir de então que eles não estão trabalhando numa obra, eles estão trabalhando nesse resultado, eles estão fazendo parte dessa história, que isso muda a vida tanto deles quanto a nossa. Isso é uma coisa assim extraordinária, esse contato, a gente conhecer as histórias deles, mudar a vida deles, e eles aparecem no jornal, trabalhando lá, eles ficam super orgulhosos de participar desse processo e tal. Então, acho que tem esse outro valor também, que não é só o físico, o material, o projeto em si, a arquitetura, não sei o que, o patrimônio histórico. Tem um lado aí que nem dá para contabilizar. Esse aqui é o Museu Museu de História do Estado de São Paulo, a Casa da Setorta. Era a primeira fábrica de gás. Emita só um dado, desculpe, o diâmetro da clarabóia e a altura do pé direito, você sabe? Sei, o pé direito, uns 4,5. Tá. A clarabóia mais uns 3,5. Tá. E o diâmetro dela? O diâmetro, o maior, acho que tem uns 6 metros por 3, 4. É uma coisa assim. Na foto ele parece bem maior do que ele é de verdade. Quando a pessoa chega. É que assim, tem um lugar que a gente sobe a escada e no final da escadaria a gente desce a cúpula. Aí você não entende o que é, você chega lá e vai falar: meu Deus, como que fizeram isso? É uma coisa, ele fica pendurado. Não tem pilar, nem nada, né? É um salão central. E aí dentro dessa casa, debaixo do lugar onde está. Debaixo do lugar onde está esse piso aqui, no piso inferior tem um piso de ladrilho hidráulico decorado, que, por coincidência, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ladrilhos, que não era ladrilho hidráulico, era outra coisa. Aí eu estava lá pesquisando na internet e eu vejo o desenho do piso desse prédio. Olha que estranho, né? O que está fazendo o piso do palacete aqui? Aí eu fui abrir o que era para ver. Era o piso da Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, que tem o mesmo desenho da casa, o piso dessa casa. No dia seguinte eu fui para o Rio de Janeiro ver o piso da Casa França Brasil, que é a antiga alfândega. Aí o piso está todo fragmentado, espalhado lá naquela construção enorme. Esse piso aqui está íntegro, a gente consegue até desenhar assim, ó, em cima dele, de tão íntegro que ele está.
E no começo dessa obra, a gente protegeu com uma camada de 5 a 10 centímetros de gesso, com lona, estopa, gesso, várias camadas para ele continuar íntegro até o final da obra. Aí a gente fazia visitas monitoradas e a gente soube que uma professora falava assim para os alunos: olha só o que essa construtora fez, a primeira coisa, tirar todo aquele piso lindo de ladrilho hidráulico, eu aposto que já está na casa de alguém, a gente, pelo amor de Deus. A gente fica sabendo dessas histórias através, assim, por acaso, né? Foi um operário que fazia supletivo com essa professora que veio contar pra gente. Aí depois que ele contou isso, a gente falava toda vez: ó, aqui embaixo desse piso tem um de ladrilho hidráulico, ele é todo decorado, ele tá aqui nesse desenho. Ele tá assim. E agora o piso já tá descoberto de novo. Provavelmente no mês que vem ele deve ser aberto à população. Mesmo assim, durante toda a obra ele foi visitável. O prédio ficou em visita o tempo todo durante esse período. Vinha gente de escola, de instituto de arquitetos, vinha gente de todo quanto era lugar. E pra gente é lógico que era muito bom, né, que essas pessoas visitassem o prédio para conhecer, porque é uma fase do prédio em que as técnicas construtivas estão todas à mostra e é onde que estão os problemas, não são as pinturas. Ainda não ficar sério. As pinturas são maquiagem. Depois, eu não tenho dinheiro agora, mas depois, antes de você ir embora, como eu não aguento mais a minha cozinha, você só me dá uma técnicazinha rápida para limpar o piso hidráulico e proteger outra vez, porque é muito complicado, né? Você viver no piso hidráulico de 100 anos é meio... Aí, quando você for embora, você me ajuda. Sujeito que sabe quando tem que colher o bambu, o outro ferramenta, de acordo com o desenho que tem que fazer. Vocês têm registrado isso? Como é feita, por exemplo, uma entrevista ou pelo menos uma... Na época em que a gente estava fazendo esse Museu Sorocabano, que era essa época do bambu, eu fiquei enlouquecida com esse homem que sabia fazer a técnica. Ele falava: não, na noite da lua cheia de não sei das quantas a gente vai colher o bambu. Eu quero ir também, lá. Mas acabou que não rolou. E a gente, eu tinha feito tinha encontrado um cineasta para fazer esse registro. Só que na ocasião a gente não teve dinheiro para fazer o registro desse cara falando. Foi uma pena que acabou ficando só em fotografia, mas assim, muita fotografia. O Condefat, a gente mandava os relatórios para o Condefat para ficar atualizando a situação e foi assim super bem sucedida no final das contas, porque a gente não sabia também se o taipeiro estava sabendo o que ele estava fazendo. A gente fazia várias experiências, deixava, né, as amostras no tempo para ver o que acontecia, se não ia trincar a argamassa, se não ia cair, não ia secar, não ia fazer alguma coisa estranha, né, aquém do que a gente esperava. Mas é uma técnica quase perdida e é uma coisa viva, é uma coisa que a gente experimenta, a gente tenta fazer. Lembro de tudo que era de taipa, de pilão, taipa de mão, taipa francesa, taipa disso, taipa daquilo, e agora vamos experimentar. Aí tem a consistência da argamassa, que tem que ser uma tal que a argamassa segure lá no lugar. Sim, você está falando bastante dessa coisa, dessa experiência da relação com a altura e tal. Então a gente tem um jovem aqui que chama Glauco, ele está fazendo uma obra, que é a obra da vida dele, faz muito, já quase um ano, uma cozinha na Quilombar que é de taipa.
E aí já fizeram várias vezes e caiu, enfim, era a bosta da vaca que não era adequada, né? Então tinha lá. Então eles estão agora no último, refizeram um pouco a parede, né? Mas o interessante é que assim, ele tem toda essa relação com a coisa do ciclo lunar. Então ele fala encontros cheios de lua, aí eles constroem determinados dias. Tinha outra relação mesmo, a vida tinha outras relações, o tempo era outro mesmo. Então, a gente, com esse tipo de trabalho, a gente também é deslocado do nosso tempo, o tempo da nossa vida, sabe? As nossas expectativas nesse mundo que a gente vive, a pressão que a gente recebe em fazer as coisas no ritmo de hoje é imensa. Só que o tempo dessas construções é outro. Então, é muito difícil de você fazer o outro entender que esse descompasso tem que ser tratado com muito cuidado. Mesmo para mim, que no caso do Palacete, no caso do Sorocaba, em Angra dos Reis, eu acho até que esse descompasso foi menor porque a técnica era tão robusta, tão maçuda, né, a pedra e cal, que ela não tinha essa delicadeza de falar assim, não, tem que esperar tanto tempo para a coisa funcionar. Lá a gente usou concreto celular, drywall, vigas metálicas, tudo que era novo, arquitetura contemporânea para as intervenções. Isso está muito claro. As madeiras dos pisos, tudo que tinha lá. Alguma coisa a gente ainda comprou para completar, mas o tempo dentro desses espaços é outro. Então, essa nossa relação com o patrimônio tem essa fineza que, na realidade, a gente, na correria do dia a dia, a gente não para, assim, não fica pensando nisso, não, porque o tempo é outro. Mas, automaticamente, quem tem essa relação cotidiana acaba tendo que viver assim, tendo que aceitar o tempo das coisas. Eu falava para a Rô esses dias, se você planta uma semente, ela demora não sei quanto tempo para brotar, e isso a gente tem que aceitar, a gente não vai conseguir ficar soprando ou regando, ela nascer mais rápido, não tem jeito. E eu estava falando isso porque eu estava recebendo cobranças assim de, ainda não acabou? Como assim? Você falou que ia acabar semana passada, o que está fazendo? Eu acho que é super compreensível pro momento em que a gente vive, né? O tempo nosso é o que a gente tem de mais raro, tempo da nossa vida. E ao mesmo tempo você conviver com essas coisas que sobrevivem a nós, que a gente quer que sobreviva, pelo menos, requerem outro. E tem umas relações, por exemplo, tinha um mistério, né, no casarão, que a gente dizia como esses 460 metros quadrados foram construídos em 8 meses. Né? E aí não entendia aquilo. Aí finalmente, o neto do arquiteto, né, que aparece na história que ele chega lá em casa, ele disse, como é que você explica? E aí o pedreiro era um espanhol. E a piada do espanhol era dizer que ele sempre levantou uma parede de pedra seca e que então dá tijolinho, né, e massa para fazer, ele fazia um quarto de 5 por 5 com 3,60 de pé direito em 2 dias, porque era idiota fazer para ele, ele olhava para aquilo e fazia. Sem olhar, né? Sem olhar, porque para ele era uma... Aí, por exemplo, você compara, né, essas coisas que você está dizendo, os acabamentos, os gestos, você tem na Casa das Rosas, você tem lá no prédio da Libra Badaró, porque você comprava por metro. Aí ele diz assim, mas aí eu fico imaginando que se o pedreiro já tinha uma arte, o cara que vinha para fazer a pingadeira, ele pegava uma desempenadeira de
de 1 centímetro por 3 e ficava fazendo a desempenadeira por baixo, porque era uma brincadeira de relação da construção. Você começa a imaginar as relações daquelas pessoas trabalhando. O gesso é o mesmo, né? Só que tem uma camada agora que eu sei, né, de alcatrão, né, que recobre o gesso para fazer. Aquilo é de uma delicadeza que você vai olhar a mesma construção no escritório do Ramos de Azevedo, na Casa das Rosas, é uma bosta. Aí eu olho para o meu forro e digo assim, eu passo horas sentado olhando para os detalhes de gesso no forro, porque aí eu imagino que devia ser uma relação, porque esse pedreiro já vinha e aí veio um outro cara e aí eles ficavam conversando, que era mais gostoso trabalhar com uma desempenadeira de 3 centímetros, aí você faz o detalhe do acabamento. Devia ser uma coisa assim, né? Porque é de um tal requinte, mas aí você começa a imaginar as histórias por detrás. Né? Esse outro tempo. Né? Não só a história por detrás, mas o próprio conhecimento acaba se perdendo. Né? Eu lembro de um exemplo da Lafoque, e a sempre dá, que é um edifício em Milão, que era a sede do governo da Lombardia. Em 2002, um suicida tirou um avião, né, um avião pequeno, e se matou outras pessoas. E aí o que acontece? Meu prédio estava num estado já ruim e não gostavam dele, o apelido dele era Pirelone. E aí ele era todo de a fachada de vidro, né, aquela cortina de vidro, toda de caixilhos, fechada com alumínio. E na época resolveram então restaurar o prédio, né, a Itália tem primazia no restauro, assim. E o que descobriram? Queriam desmontar tudo e refazer, né, com uma técnica mais moderna, porque tinha um problema de calor e tal. Quando desmontaram, viram que a técnica do alumínio para encaixar os vidros, para encaixar na parede, era mais avançada do que a que é usada hoje. Ou seja, um processo industrial dos anos 50 era melhor do que um processo industrial de 2003, acho que foi feita essa obra. É a mesma coisa que você está falando. Esse espanhol, ele tem uma técnica de assentamento de blocos muito superior à que a gente usa hoje. Não só a que outros usavam na época, como que a gente usa hoje. Tanto que aposto que ele desperdiçou muito mais material do que esse desperdiça hoje numa obra comum. Né? Por melhor que ela seja. Ela é pequenininha. E assim, são profissões que acabam sendo sempre menosprezadas, né? Sem citar nomes, é claro, né? Nas intervenções. Não, mas assim, uma falta de respeito com o próprio profissional, né? Então, o pedreiro está velho, você substitui ele, não importa o que ele sabe, né? Exatamente. No Brasil ainda existe um agravante assim, bastante declarado, que é que as profissões operacionais não são respeitadas. Né? Então, essa é uma tradição aí de longa data já, que se a pessoa não estuda, se a pessoa não é formada, se a pessoa não tem ela é destratada, ela é marginalizada, quase. E quando a gente encontra esses artesãos que sabem fazer, a gente reza, assim, eu quero nunca mais morrer, sabe? Passa tudo que você sempre aprende. Inclusive, eu fico achando que o nosso tempo de vida é tão curto que a gente só devia ficar ensinando as coisas. Tudo que a gente vai aprender, a gente tem que ensinar logo isso, porque o que a gente vai fazer daqui a pouco, sabe? É pouco tempo. Pensando na vida, no tempo de vida desses prédios, o que a gente vive é nada. Então, vamos lá. Esse daqui é uma escola estadual para Anchieta, lá no Brás. Esse tipo de escola a gente fez, acho que uns 25 projetos dessas escolas da Nova República, que também foram inovadoras na época da sua construção. Lá, né, nesse período, contrataram vários arquitetos
que hoje são conhecidos, bem conhecidos, para fazerem escolas padrão. Então tinha alguns modelos de escola, assim, de escola de meninos e meninas, grupo escolar, escola normal, escola disso, escola daquilo. E aí esses projetos padrão eram implantados em várias cidades, com a mesma planta, só fazendo as adaptações para os terrenos e tal. E essas escolas a gente fez, acho que são 125 mais ou menos, que são desse período e que são tombadas aqui no estado de São Paulo.